Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu venho recebendo com felicidade os comentários que vocês vêm colocando aqui pra gente. Eu vejo que nosso canal está se tornando realmente uma fonte de informação importante para vocês. Muita gente deixando comentários bons aqui no canal, falando que está gostando da maneira que a gente traz os comentários. Então, muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por me receber na sua casa num dia de domingo como esse. E eu garanto para vocês que eu vou tentar não decepcionar, sempre tentando agir com a maior coerência possível, tá? Meus erros, eu peço perdão, mas a gente vai tentar sempre fazer o melhor para você. Para você se situar, esse é o vídeo número 4 do dia, tá? Hashtag número 4. No início do vídeo eu coloco sempre qual o número do vídeo do dia. E hoje é dia 29 de janeiro de 2023. Mas bora lá que a gente tem muita informação e a gente já começa falando de militares, tá? Uma coisa que é bem importante em relação ao que a gente vai trazer para você. Essa matéria é do Metrópolis, tá? Do Paulo Capelli. O temor de aliados de Lula sobre o ex-comandante do Exército. Aliados de Lula temem que o comandante demitido do Exército, general Júlio César Arruda, inflame o alto comando contra o presidente. Só para vocês lembrarem, General Arruda, ele foi nomeado pelo Múcio, que é o ministro da Defesa, tá? Os comandos, eles ficam subordinados ao ministro da Defesa, que é subordinado ao presidente da República. Então, observando o critério de antiguidade, uma vez que o artigo 142 fala que o Exército é baseado na hierarquia, eles colocaram os mais antigos. E Arruda era o mais antigo, tá? Só que aí, em um conflito por causa de um subordinado direto ao Bolsonaro, Lula pediu que ele fosse exonerado e o Arruda não quis. Também, no dia 8 de janeiro, onde aconteceu os atos de invasão, mandaram que Arruda prendesse os manifestantes que estavam na porta do QG. E ele falou que não ia fazer. Chegou a ameaçar o comandante da PM, que falou: olha, minha tropa é maior que a sua, não entra no território do Exército, que aqui é minha competência. Todos esses assuntos trouxeram uma desconfiança mútua entre o Arruda e o Lula. Tá? Só que qual que é o grande temor hoje? O grande temor é que o Arruda possa inflamar as tropas contra Lula. Sabe por quê? Porque o militar, ele não está observando só cargo, ele observa a hierarquia. E dentro da hierarquia, se você observar esse critério do Exército, Arruda não poderia ter sido destituído. Então, muitos militares ainda têm como, vamos dizer assim, uma espécie de comandante interino, igual lá na Venezuela com Guaidó, é o Arruda. Então, uma forma de apaziguar a situação aqui é que o Múcio, que é o ministro da Defesa, está fazendo quase que ligações diárias para o Arruda para que ele não se sinta abandonado. O medo deles é que se Arruda inflamar a tropa contra Lula, dá ruim para o Lula, tá? Dá ruim para o Lula. Então, essa matéria aqui do Metrópolis, tá? E é do Paulo Capelli, ela fala exatamente sobre isso. E faz todo o sentido, tem toda a base ideológica de se entender que o que o Paulo Capelli está falando aqui está certo nessa matéria. Realmente eu vejo que o governo ainda tem muito medo das decisões de Arruda. Arruda ainda é um contrapeso às decisões do novo comandante, que realmente não está agradando muito as tropas, tá? Vamos lá, vou trazer outra matéria para vocês ainda do Metrópolis. Achei interessante essa matéria. Você vai ver o porquê, tá? Um vídeo, Bolsonaro dá tapa no visual e cabeleireiro diz: vou te deixar igual ao Neymar. Bolsonaro está hospedado na casa do ex-lutador José Aldo desde o dia 30 de dezembro. A intenção é que ele fique um tempo mais lá nos Estados Unidos, um período sabático, até ele definir o que vai fazer. Mas a regra é que parece que ele vai deixar o mundo público, tá? A vida pública. E Michele Bolsonaro é a aposta do PL, porque já entende que Bolsonaro, se ele voltar para o Brasil, não é nem uma questão jurídica, é uma questão política. Ele vai ser perseguido politicamente, tá? Juridicamente, digamos assim,
e vai ser inelegível, né? Essa é a grande questão aqui, tá? Dessa matéria do Metrópolis. Mas por que eu quis trazer aqui? Porque já se imaginava por uma ala do PT que depois de, bem dizer, um mês, né? Hoje é dia 29, depois de um mês da gestão Lula, depois do período em que Bolsonaro se manteve afastado, depois das eleições, que Bolsonaro teria sumido. Ou seja, que o assunto seria só Lula e nem se falaria de Bolsonaro. Mas a mídia ainda vem deixando viva a figura de Bolsonaro. Tá? Aqui a gente constata aqui através do Metrópolis, que é um assunto, se você parar para pensar, é um assunto assim, sem fundamento e sem base. Bolsonaro dá um tapa no visual. Bolsonaro sai da condição de figura pública política e entra numa condição agora de uma grande celebridade. Tá? É o que eu vejo que parte da mídia está fazendo. E essa matéria não é só do Metrópolis, muitos outros vêm trazendo matérias nesse sentido aqui para vocês, tá? Vou trazer outra matéria. A ideia aqui é trazer o máximo de matérias para vocês no menor espaço de tempo para você não perder prazo no seu domingão. Vamos lá. Justiça, tá? Foi o TRF1, tá? Determina recontratação de médicos cubanos do programa Mais Médicos. E a gente vai falar sobre isso aqui. 2 pontos, um ponto favorável e um ponto de crítica. São 2 pontos que eu vou trazer aqui para vocês numa análise política e jurídica dessa situação. Profissionais foram retirados do Brasil no fim de 2018 como reflexo da crise do governo de Cuba com o então presidente Jair Bolsonaro. Essa matéria, essa afirmação, ela não reproduz a realidade da forma que tem que reproduzir, tá? Realmente existiu uma crise entre Bolsonaro e Cuba, e aqui eu tiro o chapéu para Bolsonaro, porque o governo de Cuba não é o tipo de governo que a gente pode caracterizar como uma democracia, tem violações aos direitos humanos, inclusive com os médicos que estavam aqui no Brasil. Por que Bolsonaro, o Bolsonaro não teve mais o programa Mais Médicos? Parte dos recursos do pagamento dos médicos, vamos pular. O salário do médico é R$10 mil, tá? Os números aqui são fictícios, não são exatamente esses, mas só para você entender a crítica de Bolsonaro. O médico recebe 10 mil aqui no Brasil, em paridade, ou seja, em igualdade com os médicos brasileiros. Só que tem pontos positivos, calma que eu vou trazer. Então o médico cubano recebe 10 mil reais. R$1.000 fica com eles. 9 mil reais voltava para Cuba para financiar a ditadura cubana. Isso, Bolsonaro falou, não, eu não aceito o retorno dos recursos, se for para financiar isso, não é possível. Tá? Ou seja, o Bolsonaro queria criar mecanismo que ele ia pagar os médicos cubanos, mas que esse dinheiro não pudesse ser revertido ao governo cubano. Então, o próprio governo cubano é quem retirou os médicos do Brasil após esse anúncio do Bolsonaro. Só para deixar claro para vocês, se bem me recordo, a situação é essa. Começou com a crise dos Yanomamis. Essa crise dos Yanomamis, tá? É uma crise existente, tá? Não é fictício, mas é uma crise que já existe há anos e agora virou uma narrativa política. E quem está falando não sou eu, não. É o ex-ministro da Dilma, Aldo Rebelo. Inclusive, eu participei de uma palestra do Aldo Rebelo lá no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Muito coerente, diga-se de passagem, apesar de ser de esquerda, então foi um ciclo de palestra, teve o Pablo Marçal, teve muitos outros, o Aldo Rebelo também deu uma palestra lá e, apesar de tudo, achei super coerente a palestra dele nos diálogos que ele trouxe. Então ele mesmo fala essa questão da crise dos Yanomamis. Isso aí já era um alerta de que o governo Lula ia voltar com mais médicos, tá? Que ele ia voltar com os mais médicos. Qual que é o ponto positivo dos mais médicos para o brasileiro? O ponto positivo é que tem lugares que o médico brasileiro não quer estar. Exemplo, dentro de uma aldeia indígena Yanomami. Exemplo, dentro de uma cidadezinha lá no interior do Nordeste, que às vezes não tem nem internet direito. Um médico que estuda, por exemplo, a minha filha vai entrar agora na faculdade, então ela vai fazer direito, seguindo os passos do papai. Mas, entretanto, a gente aventou até a ver o valor do curso de medicina. É 10 mil reais. Você não vai pôr o seu filho pagar 10 mil reais para enfiar ele dentro de uma aldeia Yanomami. Você entendeu?
Então, assim, esse é o grande ponto. Então, nós temos uma dicotomia aqui. Realmente, o cubano, ele não tem opção, ele vai onde o governo manda. Por outro lado, serve para financiar a ditadura cubana. O ideal? Sim, eu sou a favor dos mais médicos, desde que isso aqui não seja utilizado para financiar ditaduras, mas sim que o médico cubano que chegue no Brasil, ele tem igualdade de condições de ter uma vida próspera aqui dentro do Brasil com os recursos que ele recebe, tá? Então, tem formas de resolver isso? Lógico que tem, tá? Então, assim, só para você constar, o Tribunal Regional da Primeira Região autorizou em decisão na noite da sexta-feira a recontratação de profissionais cubanos do programa Mais Médicos. A medida terá que ser cumprida pelo governo federal. No fim de 2018, os médicos tiveram que retornar ao seu país. Na verdade, tiveram que retornar por uma decisão de Cuba mesmo, tá? Da própria Cuba. O que seria o ideal aqui? Isso aqui é uma opinião, tá? O que seria o ideal aqui hoje? Criar um mecanismo onde dê uma liberdade, onde exista um acordo mútuo, um acordo bilateral com Cuba, onde vigore os direitos humanos e que o médico cubano possa optar aqui no Brasil o direito de trazer sua família para não ser ameaçado lá. Ou seja, se quer trabalhar no Brasil, venha. Você pode trazer sua família. E que o dinheiro fique aqui com ele. Entendeu? Seria o melhor dos mundos. Seria a melhor situação. Porque eu vou te falar, 10 mil reais para um médico cubano que recebe 70 dólares por mês como salário é uma diferença gritante, tá? Essa é a minha opinião. Isso aqui é opinião, tá? O ponto jurídico eu trouxe e essa aqui é a opinião como cidadão. Uma opinião política, tá? Então, se o governo quiser fazer bem e fazer mais aproveitando o programa Mais Médicos, ele pode. Basta querer. Bom? Ficou até o final do vídeo? Gostou? Coloca no comentário. Se eu errei em alguma coisa, porque eu não sou o dono da verdade, eu estou aprendendo com você, tá? Eu estou aqui aprendendo com você. Coloca no comentário que você concorda ou não concorda. Com relação a essa questão dos médicos cubanos, é um ponto mais delicado aqui. Coloca no comentário para mim, você concorda comigo ou discorda? Isso é importante, tá? Para que eu veja que eu estou indo no caminho da coerência, tá? Coloca no comentário. E se concorda, coloca, ó, doutor Sandro. Mandou bem, realmente é isso aí, tá? Eu acho que os médicos têm que estar aqui no Brasil mesmo, porque tem lugar que médico brasileiro não quer ir. Mas eles têm que ter direito à dignidade humana, coisa que lá em Cuba não tem. E que Lula passa a mão na cabeça e parece que não está nem se importando com isso, né? O grande defensor da democracia. Não é verdade? Obrigado por tudo, Deus te abençoe. E daqui a pouco, 9 horas da noite, eu volto com você trazendo mais conteúdo. Combinado? Tamo junto? Posso te esperar 9 horas? Então, vou estar aqui com você.